2 bilhões e 200 milhões de toneladas de resíduos são geradas globalmente a cada 12 meses. O papel representa aproximadamente 26% desse volume total, consolidando-se como o tipo de descarte mais recorrente em todo o planeta. A escala desse desperdício anual é tão vasta que seria suficiente para cobrir milhões de campos de futebol com camadas de celulose descartada. Mas isso é apenas o começo. Por que o papel é considerado um dos materiais mais sustentáveis na indústria moderna? Aparentemente, uma fibra de madeira poderia ser frágil demais para múltiplos usos. No entanto, o papel possui a capacidade técnica de ser reciclado por até 7 vezes consecutivas antes que suas fibras se tornem curtas demais para a produção, garantindo uma vida útil prolongada ao material original. Pode-se notar como centenas de toneladas de papel usado chegam diariamente às instalações de processamento. O equipamento gradualmente descarrega fardos compactados de jornais, revistas e caixas em esteiras transportadoras de alta resistência. À primeira vista, o acúmulo de detritos parece um caos de celulose, mas na prática, cada grama de fibra será submetida a uma triagem rigorosa e sistemática. O processo está apenas ganhando velocidade. Caminhões descarregam fardos pesando centenas de quilos, enquanto a câmera desliza ao longo da linha de recepção automatizada. Máquinas de separação removem contaminantes físicos, como grampos metálicos e restos de plástico, garantindo que apenas a fibra pura siga para a próxima etapa. Tudo só se complica à medida que a matéria-prima avança para os tanques de despolpamento. Dentro de uma das maiores unidades de reciclagem dos Estados Unidos, a transformação ocorre em escala industrial massiva. Vê-se como a água e produtos químicos específicos decompõem o papel sólido em uma pasta de polpa líquida e homogênea. Esta substância passa por processos de branqueamento e refinamento técnico para eliminar resíduos de tinta e impurezas microscópicas. Transição para o próximo nível. A polpa tratada é distribuída sobre telas de secagem, onde a água é extraída por pressão e calor controlados. O metal das prensas se deita em camada uniforme sobre a fibra úmida, consolidando a estrutura do novo papel. E isso ainda não é o limite do processamento mecânico. Cargas de fibra de celulose recuperada se transformam em rolos gigantescos, extremamente brancos e de textura suave. O produto final emerge das máquinas na forma de papel higiênico, pronto para o consumo cotidiano nas residências. O material segue adiante pela cadeia de distribuição de forma organizada e eficiente. 500 toneladas de resíduos sólidos chegam diariamente às instalações de processamento para serem devidamente triadas. Por que materiais descartados, como jornais velhos, faturas comerciais e caixas de papelão ondulado, são submetidos a uma triagem tão rigorosa? À primeira vista, o papel que perdeu sua utilidade parece ser apenas um detrito sem valor comercial. Mas, na prática, é através da separação técnica precisa que esses componentes são isolados de contaminantes como metais, vidros e plásticos, garantindo que a celulose residual se torne uma matéria-prima de alto valor para a indústria de transformação. O processo está apenas ganhando velocidade. Caminhões de coleta percorrem as zonas urbanas logo nas primeiras horas da manhã, operando com sistemas hidráulicos avançados. Vê-se como os braços mecânicos acoplados aos veículos elevam os recipientes de descarte com movimentos calculados, vertendo o conteúdo nos compartimentos de carga de forma contínua. A poeira dos detritos secos assenta lentamente enquanto as prensas internas dos caminhões compactam o material para otimizar o transporte até a planta de triagem. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o equipamento de separação atua em uma cadência constante, dividindo as pilhas heterogêneas em fluxos de materiais específicos. A logística de movimentação dentro da unidade é coordenada por sistemas de esteiras que transportam as toneladas de resíduos para os pontos de inspeção. O papel recuperado é então limpo e processado, até ser convertido em bobinas de cor branca intensa, apresentando uma textura renovada e resistência estrutural. Esta tecnologia de reciclagem permite que a produção de bens essenciais, como o papel higiênico, ocorra sem a necessidade de supressão de áreas florestais.
O ciclo de reaproveitamento é executado com eficiência técnica, transformando o que antes era lixo doméstico em um recurso industrial renovado. O material agora segue adiante pela cadeia de produção, onde será convertido em novos produtos de consumo imediato, sem rolos de papel higiênico. Essa é a média exata de consumo anual para cada indivíduo na sociedade moderna. A matéria-prima para atender a essa demanda massiva provém de um processo de reciclagem rigoroso que começa com a chegada de pilhas heterogêneas de resíduos. Raramente o papel coletado apresenta qualquer nível de pureza inicial, chegando às instalações industriais impregnado com uma vasta gama de impurezas. Nylon, fragmentos de plástico, pequenos detritos metálicos e até resíduos orgânicos de alimentos compõem essa mistura bruta. Toda essa carga é despejada em uma esteira transportadora de grande extensão, que desloca o material de forma contínua em direção à zona de triagem primária. Por que a intervenção humana ainda é necessária no início desta linha de processamento? Aparentemente, máquinas poderiam realizar todo o trabalho, mas a percepção tátil e visual imediata é essencial para remover contaminantes volumosos que poderiam danificar os equipamentos subsequentes. Profissionais de triagem, posicionados estrategicamente, extraem rapidamente pedaços de nylon e outros materiais indesejáveis manualmente. Para garantir a integridade física, esses operadores utilizam obrigatoriamente equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras faciais, luvas de borracha e óculos de segurança. Somente os jornais velhos e as folhas impressas com nível de limpeza adequado permanecem na linha para reutilização. Pode-se notar como o fluxo de papel é então conduzido para um separador de materiais vibratório, um componente crítico que executa a primeira filtragem mecânica profunda da entrada mista. À primeira vista, o movimento parece aleatório, mas na prática, a vibração constante e calculada é o que dita a separação por densidade e peso. Enquanto o papel se espalha pela superfície metálica da máquina, as oscilações mecânicas impulsionam as fibras leves para frente. Simultaneamente, materiais mais densos e pesados, como papelão remanescente, plásticos rígidos ou fragmentos metálicos menores, caem através das aberturas inferiores do equipamento. Mas isso é apenas o começo. O processo está apenas ganhando velocidade à medida que o papel remanescente avança para um dispositivo especializado denominado separador de ar. Vê-se como correntes de vento potentes trabalham em sincronia absoluta com sensores ópticos de alta tecnologia para a execução da filtragem final. O sistema escaneia e identifica em milissegundos objetos leves que não são feitos de papel, como sacos plásticos, embalagens de filmes ou invólucros flexíveis. De forma instantânea, jatos de ar comprimido de alta pressão são disparados, ejetando esses itens indesejados para fora da linha de produção principal. Tudo só se complica em instalações de ponta, onde a triagem foi integralmente automatizada por braços robóticos equipados com sistemas de visão computacional. Estes manipuladores identificam cada tipo de resíduo com precisão, baseando-se na geometria, no material e na coloração exata do objeto. O equipamento gradualmente substitui o esforço manual, aumentando a velocidade da linha, enquanto mantém um padrão de qualidade superior. Tal tecnologia permite que a planta processe volumes massivos de resíduos sem qualquer perda de eficiência operacional. Transição para o próximo nível. As lâminas metálicas rotativas de um triturador industrial aguardam o papel selecionado, rasgando as folhas sem interrupção até que se tornem tiras finas e uniformes. O equipamento reduz o material a uma granulometria específica, acumulando-o em grandes pilhas prontas para o estágio de compactação. Nesta etapa, não termina o refinamento físico da matéria-prima. Um trator de esteira avança com precisão, empurrando as montanhas de papel triturado para dentro de uma câmara de prensagem hidráulica de alta potência. Dentro da câmara, o papel é submetido a uma pressão extrema, sendo transformado em blocos quadrados perfeitamente compactados que lembram tijolos de material reciclado. A câmera desliza ao longo da saída da prensa, onde fardos densos e pesados emergem prontos para o transporte. Finalmente,
Uma empilhadeira carrega esses fardos acabados em caminhões de grande porte, organizando-os de forma estável para o deslocamento rodoviário. O material deixa a zona de triagem, seguindo agora em direção à fábrica de papel higiênico para sua transformação definitiva. 800 quilogramas. Esse é o peso exato de cada fardo de papel triturado que chega à fábrica para iniciar o ciclo de transformação. Por que um volume tão massivo de matéria-prima é processado de uma única vez? À primeira vista, a quantidade parece excessiva, mas um único bloco de 800 quilogramas é capaz de gerar mais de 10 mil rolos de papel higiênico, garantindo a escala necessária para o abastecimento industrial. O processo começa quando uma empilhadeira posiciona cada fardo com precisão na área de recepção de materiais, onde o fluxo de produção é constante. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o papel triturado é conduzido mecanicamente para o interior de um hidrapulper, o equipamento onde ocorre a desintegração primária. Vê-se como a matéria-prima é submetida a uma mistura intensiva com água em tanques de proporções monumentais, operando geralmente na proporção de uma parte de papel para 10 partes de água. No fundo do tanque, um agitador de alta potência gira ininterruptamente a velocidades que oscilam entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. Esse movimento turbulento cria um vórtice vigoroso que separa individualmente cada fibra de celulose do material original. Dependendo da configuração do sistema, cada lote processado no pulper pode variar entre 2 e 10 toneladas de papel. Depois fica mais complexo. Esta fase técnica é fundamental para a obtenção de uma polpa fina, higienizada e de granulometria uniforme. Durante a agitação, o composto recebe o tratamento de produtos químicos especializados, como agentes dispersantes e compostos de destintagem. Esses aditivos desempenham a função de remover resquícios de tintas de impressão, adesivos e revestimentos superficiais presentes no papel reciclado. O processo está apenas ganhando velocidade. A agitação vigorosa e contínua torna a suspensão progressivamente mais refinada ao longo do tempo. À medida que as fibras de celulose se separam completamente, elas iniciam um processo de entrelaçamento através de ligações naturais de hidrogênio, estabelecendo a arquitetura básica da nova folha. A mistura transita de um estado líquido disperso para uma estrutura homogênea, pronta para a conformação. Esse estágio de processamento demanda entre 30 e 60 minutos, variando conforme a qualidade da carga inicial e as exigências técnicas do produto final. E isso ainda não é o limite. Após a desintegração, a mistura resultante ainda retém cerca de 95% de água em sua composição. Para conferir densidade e resistência ao material, a suspensão é encaminhada para o sistema de desidratação. O equipamento gradualmente conduz a polpa por máquinas de tambor rotativo, onde cilindros metálicos de grande porte giram sem parar. A polpa adere a uma malha fina enquanto o cilindro rotaciona, forçando a saída do líquido excedente. Toda a água removida é captada por um sistema de recuperação posicionado na parte inferior da máquina. Tudo só se complica. Uma camada de polpa mais espessa, úmida e rígida, começa a se formar sobre a malha metálica. A câmera desliza ao longo da linha, onde essa camada se desloca para o sistema de prensagem e conformação. O material é inserido entre rolos de aço maciço, cobertos por uma rede de filtragem técnica que giram em sentidos opostos sob pressões extremamente elevadas. A função desses componentes vai além de definir a largura do papel, atuando na expulsão da umidade residual para que a folha atinja a espessura padrão de 15 a 20 microns. Transição para o próximo nível. Com a aplicação de pressão constante e velocidade operacional rigorosamente monitorada, a polpa se transforma em uma folha de papel contínua. Embora essa transição ocorra em poucos segundos, ela é vital para garantir a integridade mecânica e a durabilidade do produto. As folhas passam então por um sistema de calandragem, onde a superfície é nivelada e o brilho é acentuado por meio de fricção controlada. O papel é então enrolado em bobinas gigantescas com diâmetros superiores a 1 metro.
Cada bobina armazena diversos milhares de metros de papel contínuo, pronta para o processamento posterior. Nesta etapa não termina. O equipamento gradualmente libera a bobina do eixo central após a conclusão do enrolamento, utilizando sistemas de elevação especializados para o transporte. Uma empilhadeira desloca cada carretel monumental até a linha de corte definitiva. Entretanto, a estrutura de um rolo de papel higiênico exige um componente central de suporte. Esses tubos internos são fabricados a partir de papelão reciclado, com espessura e rigidez calculadas para suportar a tensão do enrolamento apertado. Tiras longas de papelão são introduzidas em uma máquina de espiralamento, onde giram em torno de uma haste de aço fixa com o auxílio de adesivos de secagem rápida. Uma lâmina rotativa de alta precisão corta o tubo longo em segmentos individuais que variam entre 9 e 11 centímetros de comprimento. Cada núcleo apresenta um diâmetro aproximado de 4 centímetros, permitindo o encaixe exato nos moldes de enrolamento subsequentes. Vê-se como a precisão do corte resulta em cilindros perfeitos, essenciais para evitar desalinhamentos ou travamentos durante a alta velocidade da linha de produção. Mas o processo está apenas ganhando velocidade. As bobinas gigantes, agora divididas em faixas estreitas, são acopladas à linha de enrolamento de núcleos. Os tubos de papelão são posicionados em um eixo que atinge até 3.000 rotações por minuto. Graças ao balanceamento dinâmico do sistema, cada camada de papel se sobrepõe com exatidão sobre a anterior, criando rolos de geometria impecável. Quando a metragem pré-configurada é atingida, o sistema realiza o corte automático e deposita o rolo na esteira transportadora. Um adesivo leve é aplicado na extremidade final para evitar que o papel se desenrole durante o manuseio logístico. Dezenas de rolos brancos e uniformes avançam em alinhamento preciso pela esteira de transporte. O equipamento gradualmente conduz a produção para uma área de armazenamento intermediário, através de uma rampa escalonada. Cada unidade desliza para sua posição designada de forma autônoma, aguardando o momento de entrar na fase de embalagem. Sensores avançados e sistemas de triagem inteligente garantem que o fluxo permaneça constante sem a necessidade de intervenção manual. Esta seção equilibra o ritmo produtivo entre as diferentes velocidades de cada máquina da linha. Os rolos longos entram em uma cortadora de alta velocidade, equipada com lâminas que giram a milhares de rotações por minuto. Cada golpe da lâmina é monitorado por sensores de posição e auxiliado por um sistema de compressão que evita deformações nas bordas do papel. Após o corte, os rolos individuais, agora em suas dimensões finais, movem-se por uma esteira de alta performance. Este formato cilíndrico facilita o desenrolar controlado e preserva a integridade das folhas contra rugosidades durante o transporte. O processo transita suavemente para a transformação final. Na área de embalagem automática, um filme plástico transparente é desenrolado de uma bobina larga e cortado no tamanho exato para envolver conjuntos de 6 unidades. O filme é selado por calor controlado em uma máquina de termofusão, criando uma barreira hermética contra a umidade, poeira e contaminantes externos. Braços robóticos articulados finalizam o trabalho, coletando os pacotes e posicionando-os em paletes de grande porte, conforme padrões de empilhamento otimizados. Sensores de carga garantem que a estrutura do palete seja estável para o transporte de longa distância. O material está pronto para seguir para a próxima fase de processamento sem pressa. Daqui, o fluxo logístico assume a responsabilidade pela entrega aos centros de distribuição e pontos de venda finais. O ciclo de fabricação se encerra com a paletização completa da produção, garantindo que o padrão técnico seja mantido até o destino final. O aço e a celulose concluem sua jornada coordenada através da automação industrial. 15 milhões de hectares de florestas. Essa é a extensão exata de cobertura vegetal que a indústria global de papel consome anualmente em todo o planeta. Por que a dependência de madeira para a fabricação de produtos descartáveis é tão elevada mesmo com tecnologias alternativas? Aparentemente não é complexo entender a origem do papel, mas na prática,
A extração de árvores nativas e de reflorestamento em larga escala gera um impacto equivalente a quase um quinto de toda a bacia amazônica. O processo está apenas ganhando velocidade, transformando troncos maciços em fibras processadas. À primeira vista, o papel higiênico parece um item insignificante na cadeia produtiva, mas na prática, ele figura como um dos bens de consumo mais demandados da civilização moderna. Vê-se como as colossais toras de madeira são submetidas a um tratamento rigoroso de descascamento e trituração mecânica. O equipamento gradualmente reduz a fibra vegetal a uma polpa macia e maleável que posteriormente é prensada em folhas extremamente finas. Mas isso é apenas o começo, pois a produção exige uma escala monumental para atender à necessidade global diária. 100 rolos por ano é a média estatística de consumo para cada indivíduo no planeta. Multiplicando essa necessidade pela população global, atinge-se a marca de mais de 80 bilhões de unidades produzidas e descartadas a cada 12 meses. Pode-se notar como o material se deita em camadas uniformes nos cilindros industriais antes de ser cortado e embalado. Tudo só se complica quando se observa que este é um produto de uso único e vida útil extremamente curta. A transição para o próximo nível de sustentabilidade surge como uma resposta necessária a esse cenário de consumo intensivo. Felizmente, novas metodologias de processamento foram desenvolvidas para mitigar o impacto ambiental sem comprometer a suavidade do produto final. O material segue adiante pela cadeia de inovação tecnológica para equilibrar a demanda e a preservação. Uma jornada que começa com o papel descartado e aparentemente sem qualquer utilidade, chega ao seu destino final após atravessar as etapas críticas de triagem, trituração, reciclagem e conformação. Por que um material antes considerado resíduo passa por transformações físicas tão radicais? Aparentemente, não é complexo apenas descartar o papel, mas na prática, é necessária uma desintegração total das fibras para que o material perca sua forma original e possa ser purificado. O processo está apenas ganhando velocidade até que a massa celulósica se torne uma polpa homogênea e livre de contaminantes. Pode-se notar como as prensas hidráulicas e os cilindros de secagem removem o excesso de umidade, permitindo que a fibra se assente em uma camada uniforme. Depois fica mais complexo, pois a estrutura ganha a maciez e a brancura características dos rolos de papel higiênico presentes em quase todas as residências. Vê-se como o equipamento corta e enrola o produto com precisão milimétrica, garantindo que a textura final atenda aos padrões técnicos de absorção e resistência. Diferentes estágios de processamento mecânico e químico garantem que o ciclo se complete, transformando o que era descartável em um item essencial de consumo. Tudo só se complica se houver falhas na triagem inicial, mas a tecnologia de automação corrige eventuais desvios na composição da fibra reciclada. A temperatura nos secadores é monitorada por sensores térmicos para evitar o ressecamento excessivo do material durante a passagem pelas esteiras. O material deixa os rolos industriais, passando para um estágio tranquilo de embalagem e distribuição final.